O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, isso foi um marco muito forte na minha vida. A parte que foi mais difícil foi quando a minha filha me pedia algo e eu não tinha como dar. Eu virei amiga do cara que trabalhava na Energisa. Ele me avisava pelo WhatsApp que ele estava indo lá em casa cortar minha luz. Todo mundo vê foto, vê vídeo e vê a vida por trás da internet, mas ninguém sabe o que sustenta essa mulher por trás das telas. Eu sou Jaqueline Ribeiro e a gente está começando mais um Jaque Assim, espaço onde a gente tira os filtros e fala o que ninguém tem coragem. E o tema de hoje é maternidade solo e a força de continuar. Mas antes, eu quero agradecer a todos esses apoiadores que dão voz às histórias dessas mulheres incríveis. Hoje eu tô recebendo essa mulher que ela é polêmica, ela adora levantar muitas pautas importantes na internet. Ela é filha do Ney da Zita, da Marisa, mamãe da Lulu e esposa do Thiago. Ela adora cheirar coberta, adora fazer diferença na vida de tantas pessoas e ela transforma muitas marcas. Eu tô recebendo Nath Nogueira. Obrigada, que bom te receber aqui. Você sabe que eu sou defensora das mulheres. Sim. E essas pautas de transformar a vida delas é o que me move, por isso esse quadro hoje. Então eu fico muito feliz de receber você aqui. Eu que fico feliz e muito honrada de ter recebido esse convite. Na verdade, já era um sonho, tá, gente? Participar aqui do Jaque Assim. Eu tava só observando e aguardando o meu momento. E ele chegou. Que bom que você veio. Mas eu queria conhecer quem que é essa mulher por trás das telas, dos celulares, da influência, da internet. Quem que é a Nath Nogueira? Então, Jaque, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque muitas pessoas me veem na internet e acham que é só aquilo ali, que por trás, né? A gente não tem uma história, a gente não traz uma história, né? E eu nasci no bairro Santa Terezinha, aqui em Muriaé, sou filha do Ney da Zita, da Marisa Nogueira, como você já tinha dito. O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, e isso foi um marco muito forte na minha vida, porque ele foi uma pessoa, assim, muito importante na minha vida, sabe? Ele foi uma pessoa que eu amei demais e que eu sinto muita falta. A minha mãe sempre foi a minha mãe, assim, se separou dele quando eu tinha uns 6 anos de idade, então desde então ela seguiu carreira solo, de mãe solo, né? E ela sempre criou eu e meus irmãos, Mariana e Eduardo, são meus irmãos mais novos, né, do que eu. E a gente nunca teve uma vida muito fácil, sabe, Jaque? A gente já passou muito aperto, muito falta das coisas, muita dificuldade mesmo. E estar onde eu estou hoje, eu nunca imaginei, juro pra você. Foi com muita luta, foi com muita garra que eu cheguei até aqui. E me emociono ao lembrar de tudo que eu passei, porque realmente não foi fácil, mas estamos aí. Nath, eu assim gosto muito de falar sobre maternidade. Acho que nós mulheres merecemos muito apoio. A gente precisa de rede de apoio. E a maternidade, às vezes, ela é muito romantizada. E você contou que a sua mãe viveu uma maternidade solo e você viveu essa maternidade solo. Nessa carreira de mãe solo, qual foi o momento mais difícil para você ou quais foram os momentos de maior dificuldade em seguir uma maternidade sozinha? Então, a minha filha, eu segui, né, maternidade solo quando a minha filha tinha 2 meses e meio, mais ou menos, de vida. E desde então, né, a gente seguiu juntas. A parte que foi mais difícil foi quando a minha filha me pedia algo e eu não tinha como dar. A gente que é mãe, a gente sabe o quanto isso dói na gente, dói na alma. Como eu falei pra vocês, minha vida nunca foi fácil, já passei por muitas coisas difíceis, muitos momentos difíceis, mas eu já tive que... Vou compartilhar com vocês, porque aqui é tudo às claras mesmo. Quem me acompanha no Instagram já sabe também da minha história. Eu já tive que comer miojo uma semana já com a minha menina, porque realmente eu não tinha condição de manter o padrão de vida que ela tem hoje. Eu trabalhava muito, eu fazia unha de 6 horas da manhã até meia-noite, muitos dos dias ela ia comigo, me acompanhava. Então, assim, essa parte de você não ter a rede de apoio, que eu também não tive muita rede de apoio, quem me ajudava mais era minha irmã e minha mãe, que ficava com ela quando eu precisava. Mas fora isso, eu não tive rede de apoio. Então, isso é uma parte muito difícil, né, que nós mulheres enfrentamos Já é dificultoso você ser mãe solo e mais ainda de você não ter uma rede de apoio que te apoia, que te ajuda. Então, isso também foi muito dificultoso pra mim. E principalmente, né, a gente ter que trabalhar, sustentar a casa, pagar conta, dar, né, uma vida digna pros nossos filhos. Então, com certeza, isso também foi bem difícil pra mim. Já que assim, a maternidade por si só faz com que a mulher tenha mais força? Mais força e muito mais coragem. Ô, Nath, e assim, teve algum momento nessa sua jornada de maternidade solo que você imaginou assim, eu não vou dar conta? E como que você achou um caminho e acabou dando? Mesmo a gente sabendo que a gente não dá conta mesmo de tudo. Mas como que você atravessou isso? Então, Jaque, eu sou uma mulher eu tenho muita disposição, sabe? Tanto para trabalhar, eu não tenho medo de trabalho, não tenho preguiça. Como eu te falei, eu fazia unha, eu batalhava muito, muito, muito e corria atrás, acreditava, né, que um dia as coisas iam melhorar e melhorou, graças a Deus. Mas assim, entrando mais a fundo, né, do que você tá falando, eu até tô lembrando aqui de um acontecimento na época, eu virei amiga do cara que trabalhava na Energisa. Ele me avisava pelo WhatsApp que ele tava indo lá em casa cortar minha luz, pra você ter uma ideia.
Então, assim, isso eu passei várias vezes. E luz, assim, energia, né? Eu pagava 100 e pouco pra você ver. Eu não tinha condição. Não tinha condição. Porque realmente a gente morava numa kitnet, era só eu e ela. Cara, era um dia pelo outro, vamos dizer assim. Então ele virou meu amigo. Eu contava a minha história, eu falava, cara, pelo amor de Deus, quando você vier aqui na minha casa pra cortar a luz, você me avisa. Aí ele me avisava, eu saía correndo, ia lá, apagava. Ele, tô indo aí cortar a sua luz. Era até engraçado, sabe? Mas aconteceu isso, gente. Eu olhando assim, né, ninguém sabe, ninguém... Mas eu passei por isso também. Já que assim, bons amigos nos sustentam. E salvam nossas vidas, viu? Ô, Nath, e assim, nós mães somos muito julgadas e muito cobradas. Não só nós mães, mas nós mulheres. Em que momento você viveu isso? Como que você enfrentou e como que você lidou com esse julgamento, com essa cobrança externa aí da nossa sociedade e principalmente de outras mulheres, porque a própria mulher aponta o dedo para outra. Exatamente, Jaque. Esse trabalho meu de influência digital, né, o fato de você ter a sua vida muito exposta na internet, isso já traz, né, esses dedos apontados. E mais ainda, né, as pessoas elas pensam que pelo fato da gente ser mãe, a nossa vida acabou. Você tem que viver aquele rótulo ali que eles colocam na gente e não é bem assim. E eu sempre fui uma pessoa de quebrar tabu, sabe? Eu nunca liguei muito pro que os outros acham, pensam, falam de mim. As pessoas, elas julgam muito as mulheres, enquanto os homens podem tudo, não é assim? E assim, eu tenho uma outra coisa pra te falar aqui que você vai entender. Teve um show aqui em Muriaé, foi o show do Gustavo Lima, e eu sempre fui, na minha época de solteira, né, já que hoje em dia a gente, né, eu mudei completamente meu comportamento, mas assim, eu era solteira, mas eu era mãe, entendeu? Eu tava me descobrindo novamente, né? E assim, eu gostava muito de sair, sempre gostava de festa, mas os meus compromissos sempre estavam em dia. Eu podia ir pra festa, a festa que fosse, 6 horas da manhã, eu podia chegar às 5 horas da FOR. 6 horas da manhã eu tava sentadinho fazendo a unha das minhas clientes, atendendo as minhas clientes, entendeu? Porque a minha responsabilidade sempre esteve em primeiro lugar, minha filha sempre esteve em primeiro lugar. Só que eu gostava de sair, eu gostava de me divertir com as minhas amigas, eu gostava de usar roupas ousadas. E aí foi o show do Gustavo Lima que teve aqui em Muriaé, foi um show assim, enorme. E eu usei uma roupa ousada, nem mais uma. É um cropped de corrente e tal. Menina, eu fui o assunto da cidade. Falaram mais de mim do que do próprio Gustavo Lima. Por quê? Porque eu usei um cropped ousado, uma blusa de corrente, tipo, pra mim não tinha nada demais, mas para as pessoas, uma mãe não poderia usar esse tipo de roupa. Então, assim, os dedos apontados, eles vêm e vêm com pressão, mas a mim nunca me afetou, não, sabe? Eu sempre fui eu, e é isso. Já que assim, precisamos nos sustentar independente da imagem que passamos? Com toda certeza. Precisamos, tá? Precisamos de ter, muita terapia para poder lidar, porque senão a gente fica maluco. Ô, Nath, e falando um pouco mais assim de maternidade, como que você acha assim que a maternidade te mudou? Como que ela mudou a forma de você se enxergar e de enxergar a vida? Teve alguma mudança? Se sim, que mudança que foi essa? Ao olhar para você e ao olhar para o seu redor, para a vida em si. Posso te dizer assim com toda certeza, aquela Nath do passado, ela não existe mais. Hoje eu mudei completamente a minha postura, né, eu sempre tive muita responsabilidade, mas hoje assim, muito mais responsabilidade. Consequência disso também, conheci o Thiago, que acaba que, né, a gente se uniu, a gente tem uma família super linda, casei final do ano passado também, e isso também mudou muita coisa na minha vida, transformou também. Graças a Deus ele é uma pessoa que ama minha filha, que pra mim é o principal e é o mais difícil das mulheres hoje em dia encontrar, que é um parceiro, né, que cuida dos nossos filhos, que ama a gente, respeita. Então, assim, eu acho que tudo isso que veio acontecendo, as pessoas me veem hoje e falam assim, nossa, Nath, como que você mudou? Como você tá diferente? Você tá com outra postura. Enfim, é notório a minha mudança, sabe? Mas isso tudo é consequência, gente, de quando a gente se posiciona nas nossas vidas. A partir do momento que eu resolvi me posicionar, falei, não quero mais isso pra minha vida, não quero mais farra, já curti muito, agora eu quero isso aqui. As coisas começaram a acontecer e foi tudo acontecendo literalmente pra melhor. Já que assim a maternidade nos transforma para melhor. Nos transforma para melhor, com toda certeza do mundo. É a melhor coisa do mundo, né, Jaque? Agora vamos para o nosso manual de sobrevivência, o nosso bate-bola. Nath, então eu queria que você desse 3 dicas práticas para as mulheres que estão vivendo em uma maternidade sozinha. Olha só, deixa eu falar para vocês. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês, a não menos importante, tome muito cuidado com as amizades, com os ambientes por onde vocês andam, porque isso fez toda a diferença na minha vida quando eu passei a filtrar as pessoas com quem, né, eu andava, compartilhava a minha vida. A segunda dica que eu tenho para vocês, trabalhe muito, tente sempre entregar o melhor, porque, né, o ditado, o dizer já diz, o trabalho ele edifica o homem, e ele vai te tirar das humilhações que você vem passando, que eu sei que a gente passa por muitas humilhações. E a terceira, que eu acho que é a mais importante de todas, confie em Deus. Mantenha a sua fé acesa. Eu sei que não é fácil, mas Deus ele tá cuidando de tudo. E ele conhece o coração, a história de todos nós. E com certeza, na hora certa, na hora que você tiver aprendido o recado, ele vai te honrar. Falar não é libertador ou desafiador para você? Pra mim é libertador. Eu sou uma pessoa que eu não faço nada pra agradar ninguém, tá, gente? Se eu achar que é não e pronto, acabou. Força invisível. Nath, você tem algum ritual, ou algum objeto, alguma coisa que você faz que te ajuda, te dá força nos dias difíceis?
Ô, Jaque, tenho, tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, lógico, mas eu gosto muito de mantrar, sabe? Eu acho que a gente atrai aquilo que a gente transmite. E eu tenho esse hábito de mantrar todos os dias com as minhas seguidoras, elas sabem disso. É o mantra, tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero vem pra mim, mereço e atrai tudo que eu quero. Sou grata ao universo por ser assim. Todos os dias de manhã, ou quase todos os dias, eu tento aparecer no meu Instagram. Antes de postar qualquer coisa, eu mantro com elas e isso já virou já o nosso amuleto, né? Vamos dizer assim. E dá muito certo, tá, gente? Dá muito certo. Corpo, casa ou caos? O que que é mais difícil de você equilibrar? Maternidade, rotina, vida pessoal ou seu corpo, casa? O que é que tá difícil aí? O que que é mais difícil? Tudo, Jaque. Tudo, gente. Olha, é muito difícil você manter uma rotina. E assim, ultimamente eu tô bem cansada, viu? Cheguei nos 35, né, Jaque? E assim, realmente, a gente que é mulher, a gente tem que dar conta de muita coisa, né? É conta da casa, do esposo, dos filhos, é trabalhar fora, principalmente as mulheres que trabalham fora, porque, né, tem que dar contas e ainda se manter bonita ali. Gente, não é fácil, não. 3 verdades e uma mentira, gente. Será que nós vamos descobrir da Nath? Será? Vamos, Nath. Olha lá, eu tô Bora. ficando assim afiada nisso, menina. Quero ver, acho que Vamos você ver não vai se conseguir, me não. enganar. Então vai. Eu fiz a cidade inteira acreditar que o Belo ia vir no meu casamento. Verdade, sabe por que eu sei? Porque eu tinha uma paciente que foi no seu casamento, ela foi sorteada. Depois Sério? a gente seríssimo. Ai, que legal. Ela chegou aqui pro atendimento assim, felicíssima, contando que o casamento tinha sido um sucesso. Então essa história eu conheço. É verdade. Vamos pra segunda. Eu fugi de casa aos 14 anos de idade. Não, eu não sei. Não sabe? Não sei. Vou pular Pulou. Estou louca pra engravidar novamente. Pode ser verdade, hein? E aí, o que você acha? Vou adorar te receber aqui pra cuidar da sua gravidez. Tô torcendo pra ser verdade essa, mas não sei. E a última, sofro muitos haters de mulheres aqui na internet e na nossa cidade. Verdade, isso aí é muito fácil. Mulher bonita sofre hater todos os dias. Eu sofro muito haters, mas eu escolho, Nath, olhar pro que é positivo e não pro que é negativo. Então você não fugiu de casa com 14 anos, não. E aí, qual dessas que é Eu mentira? acho que você não fugiu de casa com 14 anos. Pior que eu fugi, tá, Qual Jaque? que é a mentira? A mentira é que eu estou louca pra engravidar novamente. Me pegou. Eu acho que você devia pensar melhor nessa história. Ai, gente. Eu Não. acho que o Lulu merece o irmão. Tá todo mundo torcendo, tá todo mundo na torcida. Mas sabe o que Tô é, na Jaque? torcida também. Eu carrego, sabe, alguns traumas. E eu preciso de me libertar desses traumas. Então, nesse momento, eu não quero. Mas o meu esposo tá louco, querendo a Lulu, quer irmãozinho, quer irmãzinha, né? Vamos pra torcida, gente? Eu tô no clube da torcida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho 2 filhas. A minha primeira maternidade foi muito desafiadora. Claro que cada mãe tem sua história. E eu não queria uma segunda filha. E hoje eu não me imagino sem a minha Maria, que é a minha olhinho diferente, que chegou pra encher a casa. Então, eu me arrependo de não ter tido antes. Porque a segunda é muito mais leve, vai vir pra somar. Vamos pra torcida, gente? Eu adorei. Demais. Nath, e já que é assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma frase para as mulheres aí que estão vivendo a maternidade sozinhas. Então, eu fui obrigada a ser forte, ser muito forte e descobri que eu era muito mais do que isso. E vocês que estão me assistindo também pode. Muito bom, eu adorei. Também amei, Jaque. Nossa. Que incrível o nosso bate-papo. Muito bom. Muito leve, né? Muito leve e muito sincero. Muito sincero. Eu queria te dar um presente da Fizimed, que eu quero que você conheça a nossa Shape Space. É a nossa esteira futurista, que ajuda a melhorar a celulite, ajuda a emagrecer, ganhar massa magra, tem todo um processo fisiológico. Somos, assim, primeira da cidade, pioneiras, que muito seria conhecer. E te dar um presente da minha parceira maravilhosa, que é a Aura. Hoje eu tô toda de Aura. Olha que chique. Porque recebeu a convidada como você, tem que ter Aura. Então, um presente, espero que você goste. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo carinho, pela atenção, por ter me chamado, me convidado, tá? Me senti muito honrada, porque eu sei que só mulheres fortes, guerreiras de verdade passaram por aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E maternidade é isso. Exige coragem, força, mas também existe leveza.